Universidade Paranaense Unipar. Sou a formanda Vanessa Spear, juntamente com a minha colega Juliana Cristina Barroso. A gente vai falar um pouquinho sobre a influência da microbiota intestinal na saúde humana. Nossa professora orientadora é a professora Andréa Assunção Soares. O intestino, como a gente sabe, a gente tem aí uma biodiversidade muito grande no nosso intestino, de bactérias, de vírus, de fungos. E a gente sabe que para a gente ter uma boa resposta imunológica, uma boa manutenção da saúde, a gente tem que estar com esse equilíbrio no organismo como um todo, do hospedeiro. Então, o nosso objetivo aqui é essa interação e a função desse todo esse processo fisiológico. Então, hoje a gente sabe que esse processo ele inicia-se na digestão, ele tem um papel muito importante sobre a absorção de nutrientes, sobre esse fortalecimento imunológico para prevenção de doenças e também para tratamentos. Um dos fatores que temos que levar em consideração é a dieta, o uso de medicamento, o estilo de vida desse hospedeiro. E também que essa microbiota intestinal, a composição dela, ela tem variação sim ao longo da vida. Então, a disbiose, ela vem aí contribuindo para o desenvolvimento de doença. Então, diante disso, a gente quer compreender melhor como que funciona essa microbiota intestinal, como que ela influencia o organismo humano, e a gente sabe aí que ela tem uma grande relevância em cima da nossa manutenção, da nossa saúde como um todo. A gente usou aqui como método de pesquisa, então, a base da PubMed. Os artigos científicos usados foram a partir de 2015, então foi uma revisão bibliográfica narrativa que a gente fez sobre a influência da microbiota intestinal na saúde humana. Os estudos analisados, eles reforçaram uma vez mais sobre o desempenho dessa microbiota intestinal, o papel que ela tem decisivo no nosso organismo. Então, a gente aí comprovou, sim, que ele tem um papel importantíssimo na nossa digestão, na nossa regulação do metabolismo, na nossa inflamação, um papel importantíssimo na manutenção da nossa imunidade. A literatura também descreve que a evolução dessa microbiota, ela vem aí se desenvolvendo desde o nascimento, então a gente tem sim, que também é bastante falado hoje sobre de que forma que essa criança nasceu, se foi de parto normal, se foi de cesariana. Então aí a gente vê que ele tem sim um impacto na saúde desse bebê desde o nascimento, então até a velhice. Então aí a literatura ela vem mostrando mais uma vez para nós que ela tem sim um papel importante no desempenho da microbiota e que também a época em que esse hospedeiro viveu, de que forma essa pessoa se alimentou, a que ela foi exposta durante a vida dela, então exposição ambiental. Então aí tudo isso tem uma resposta significativa na composição, na variedade dessa microbiota intestinal. Falando um pouquinho aqui sobre a manutenção da flora intestinal, a gente pode observar que ela pode ser favorecida com prebióticos, com probióticos, em alguns casos até mesmo com o uso de antibióticos, para restabelecer o equilíbrio microbiano. Então, muito se fala hoje no uso indiscriminado de antibióticos e medicamentos, que a gente sabe que nesse caso ele tem sim um impacto maléfico no nosso organismo, então muitas das vezes a gente está ali usando antibióticos sem ter uma real necessidade disso, então a gente acaba matando bactérias, os seres que nós precisamos. Então, nesses casos, eles são maléficos, sim, mas aqui a literatura, ela vem descrever para nós sobre o equilíbrio e o uso de antibióticos nesse equilíbrio, que muitas das vezes a gente tem aí uma disbiose, então a gente tem uma carga bacteriana muito alta e precisa ser usado, então, antibiótico para manter o equilíbrio. É um dos fatores, assim, que vem já de um tempo que a gente vem estudando
E a gente vê que em alguns casos é necessário sim o uso para a gente diminuir a carga microbiana. Com isso também a gente consegue melhorar o epitélio intestinal, a gente precisa cuidar dessa barreira que separa esse meio externo e o interno para manter essa homeostase. Então, essas técnicas muitas vezes a gente pode usar como o uso de prebiótico aí, que são as fibras alimentares que a gente vem usando, o probiótico, que são as bactérias vivas que a gente muitas vezes aí manda manipular, lactobacilos, enfim, tem uma grande ampla de variedade no mercado que a gente consegue fazer manipulação. Então, quando essa barreira ela é comprometida, a gente tem o desequilíbrio da homeostase. Então, isso, a gente acaba com esse desequilíbrio, a gente começa aí, algumas vezes, proporcionar doenças para o nosso organismo. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio no organismo. E muitas das vezes aí a gente tem que ter como ajuda aí a suplementação de prebióticos, probióticos, enfim, a gente tem muitas opções hoje que acaba aí dando uma ajuda nessa manutenção. Bom, dando continuidade, como a minha amiga estava mencionando, né? Eu sou a acadêmica Juliana. Então, aqui a questão, quando a gente fala da dieta, o uso de medicamentos e a suplementação como prebióticos e probióticos, eles influenciam diretamente na qualidade da microbiota intestinal. O uso desses compostos, eles se mostram eficazes na restauração de uma microbiota saudável com os impactos assim, positivos na prevenção de doenças. E uma vez que a gente contribui para uma dieta rica em fibras, nós estamos favorecendo, como ela mencionou, no controle de vida, de qualidade e restauração dessas microbiotas. E uma das coisas assim muito importante que nós hoje nós estamos muito atentos, sobre pouco se falado, as evidências recentes apontam também para a existência o eixo intestino e cérebro, né, no qual o metabolismo produzido pelos micro-organismos intestinais influenciam no comportamento humano, e essa interação amplia o potencial terapêutico na modulação da microbiota, não apenas nas doenças metabólicas, mas para os distúrbios neurológicos. Quando nós falamos essa questão do eixo intestino e cérebro, hoje nós temos a certeza de que os dois eles caminham falando junto, né? A questão da medula, né? Eles são totalmente interligados. Então, o cérebro e a medula espinhal, elas se comunicam, né? E isso vem a desafronhar aonde, né? Vem a questão de desfavorecer alguns comportamentos que às vezes a gente era desconhecidos sobre questão de ansiedade, depressão, sono, tudo isso tem um favor que vem a interligar intestino e cérebro. Então, o comportamento do nosso dia a dia, ele se influencia sim com relação a uma microbiota que não está regulada, que vem a desenvolver esses problemas, como a minha amiga acabou de citar acima, né, na questão da desbiose. E os autores, eles destacam que o consumo dessas fibras alimentares e probióticos pode auxiliar na prevenção do tratamento dessas condições. Então, são vários tipos de problemas que a gente vai lidando com o passar do tempo, né? Se a gente não se cuidar, que são as doenças intestinais, como ela mencionou, as infecções recorrentes, obesidade, problemas neurológicos, né? E assim, que é um dos fatores que a gente estava falando, a questão do eixo intestino e cérebro, né? Então, muito a parte emocional, isso foi uma das coisas assim que realmente me encantou bastante, né? E aqui as fibras atuam como prebióticos, voltando aqui um pouquinho, isso. As fibras atuam como prebióticos, exercendo seus efeitos benéficos na modulação da microbiota e, além disso, a variedade de fibras ingeridas, solúveis e insolúveis, que desempenham um papel importante na biodiversidade da microbiota intestinal. Aí a conclusão, né? A microbiota intestinal representa um componente importante para o equilíbrio do organismo humano e o seu desequilíbrio está associado ao desenvolvimento de doenças. Os estudos têm demonstrado que as intervenções dietéticas e terapêuticas voltadas à modulação da microbiota intestinal constituem estratégias
promissoras para a manutenção da saúde e prevenção das doenças. O aprofundamento das pesquisas sobre microbiota intestinal revela um campo com vasto potencial para novas descobertas sobre micro-organismos e suas funções no organismo. E é uma das coisas que nós estávamos conversando, eu e minha amiga Venice, sobre como é importante hoje, né? Hoje quase pouco desconhecido, pelo menos eu não conhecia muito, né? E hoje eu vejo como é importante a gente ter realmente um intestino com microbiotas saudáveis, né? E isso é uma prevenção de doenças assim fora do normal, né? Doenças que a gente não imagina, né? Obesidade, problemas de imunidade, doenças frequentes, né, Vanice? Então, eu me apaixonei pelo intestino já faz já alguns anos, né? A gente vê que ele tem um impacto muito grande em cima de várias doenças, como você mesmo mencionou. Esse eixo intestino-cérebro, ele é algo novo, ele não é muito antigo na literatura, tanto que ele não está muito bem descrito para nós na literatura. A única coisa que a gente encontra aí é sobre essa conexão, sobre os metabólicos, né? Então, a gente tem aí os benefícios e a gente realmente vê no dia a dia que quando a gente atende pacientes com disfunção intestinal, é onde aumenta problemas de depressão, TDAH. Então, a gente vê que as pesquisas vêm cada vez se aprofundando mais, e eu acredito aí que a longo prazo aí a gente ainda vai ter bastante surpresas sobre o desenvolvimento aí da literatura em cima de doenças. Então, hoje já temos um amplo estudo, não dá para a gente abranger tudo aqui, o tempo é pouco, né? Mas eu acredito aí que a gente ainda vai ter muitas descobertas novas em relação sobre o impacto da microbiota intestinal. E como ela é tão, eu falo assim, que hoje, para mim, é algo novo, né? Como é tão enriquecedor a gente estar descobrindo esse mundo, porque ele vai favorecer para nós amanhã, cada vez mais como profissionais, e para ter grandes resultados, né? Porque além dos sintomas que são alimentares, né? Que a gente fica assim, preocupação que a gente fala intestino, a gente já vê como alimento, né? Mas não é só alimento, mas é assim, é um comportamento e também a questão assim de prevenção de doenças de imunidade, doenças frequentes, né? E assim, doenças como também na pele, alergias, né? Muita questão assim de comportamentos, sonos lentos, falta do sono, aquela questão além da quando a gente estava falando assim de pele, né? A gente faz um procedimento e daí você não tem resultado, e aí você vai ver aonde está o problema, intestino, né? Aí você vai mais um pouquinho profundo e você descobre, microbiota tá desregulada, né? Então, assim, é um assunto que realmente, assim, no TCC agora me encantou mesmo, e realmente a gente vai ver muitos, assim, estudos, muitas descobertas, né, futuramente agora, porque realmente hoje muitos médicos estão falando não só de tratar problemas, mas é a causa. Então, uma criança ficou gripada. Por que ela fica gripada às vezes, frequentemente, muito rápido, né? Então, vai ver o problema às vezes da criança não é de resfriado, e a imunidade tem a ver com microbiota, né? Então, realmente, assim, é algo encantador que me encantou mesmo, sobre a questão, assim, dos riscos, né? E para obter uma qualidade de vida que é tão simples, né? É uma qualidade de vida que tudo começa pela uma boa alimentação e um hábito de vida, né? A prevenção das doenças, né? Sim, Ju, e como aí também foi falado sobre a biodiversidade alimentar, sobre a biodiversidade de fibras, né? Então, eu já deixar uma dica para as mamães, né, para oferecerem alimentos mais diversos para as crianças, porque a seletividade alimentar, ela também pode estar indiretamente afetando essa qualidade da microbiota. Então, é importante, como um todo, aí, ter uma alimentação bem variável, livre de fast foods, então, para a gente conseguir ter um Com equilíbrio certeza. microbiota e uma homeostase bem legal para a manutenção da nossa saúde. É isso aí. Tá bem, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, gente.